11 pés por 6, menor que uma vaga de garagem. Uma janela estreita que não abre e, do outro lado da porta de concreto, 23 horas por dia de absoluto silêncio. Existem mulheres que já estão presas assim há 5, 10, 20 anos. Na sua cela, 23 horas por dia, se é algemado e acorrentado a cada movimento. Certo. É o máximo da segurança máxima. Tem mulher aqui dentro que são loucas. Esta não é a história de um único crime. É a história de um castigo que, segundo a própria Organização das Nações Unidas, se torna tortura depois de apenas 15 dias e que, mesmo assim, é aplicado a mulheres americanas por meses, às vezes anos, muitas vezes por infrações tão pequenas quanto responder de volta a um agente penitenciário. Para entender o peso disso, vamos acompanhar de perto a história de uma mulher que, segundo os próprios agentes que trabalharam com ela, é uma das manipuladoras mais talentosas que já passaram por um presídio americano e que está isolada, sozinha, há quase 5 anos seguidos. Não pelo duplo homicídio que a condenou, mas por um único dia, em 2008. Caso 1, Bloco 1. A mulher mais procurada da América. Sarah Pender tinha por volta de 25 anos. 5 anos de faculdade e uma vida inteira pela frente quando foi condenada por 2 homicídios em Indiana. A promotoria nunca alegou que ela puxou o gatilho. Quem atirou foi o namorado dela, Richard Ho. Mas, segundo a acusação, foi Sarah quem comprou a arma do crime, quem ajudou a se livrar dos corpos e quem, nos bastidores, movia as peças de todo mundo ao redor dela como se fossem peões. Eu tenho uma visão de mundo mais ampla e eu acho que eu consegui colher mais sabedoria do que a pessoa comum. Eu sou geralmente mais instruído. Eu tenho 5 anos de faculdade. Por que você escolheu o caminho que te trouxe até aqui? Foi um apego emocional. Eu tenho uma visão de mundo mais ampla. Acho que consegui reunir mais sabedoria que a pessoa comum. É assim que ela mesma se descreve, sentada dentro de uma prisão, cumprindo 110 anos de pena. 110 anos, a sentença que ela ouviu ler em voz alta e que descreve, até hoje, com uma única palavra: chocante. Mas o crime pelo qual ela foi condenada nem é o motivo de ela estar isolada agora. O motivo é o que aconteceu em agosto de 2008. Um policial me ajudou. Ele... De que maneira? Ele... Isso é um pouco constrangedor. Ele me tirou de lá. Eles têm essas vans de transporte que vêm para abastecer. Eles têm tipo seu próprio posto de gasolina. E nós planejamos para que, quando ele viesse abastecer, eu saísse e entrasse na van. Em 2008, Sarah convenceu um agente penitenciário a tirá-la de dentro de uma prisão de segurança máxima escondida no banco de trás de uma van de combustível. Ela não pediu diretamente. Passou meses construindo, com paciência metódica, uma dependência emocional nele. Fingiu se importar, prometeu ser tudo que ele não tinha em casa e usou esse vínculo para movimentar contrabando através dele, financiando, aos poucos, o próprio plano de fuga. Ele estava tendo problemas em casa e ela se aproveitou disso. Ela se aproveitou das emoções dele. Ela fez ele sentir que ela iria salvá-lo, que ela seria tudo para ele, que ela substituiria o que ele não tinha. E ele estava tão vulnerável que caiu nessa. Então ele fazia tudo o que ela pedia. Ele se apaixonou por ela. Ele se apaixonou por ela? Sim, mas é claro que ela não estava apaixonada por ele. Ela usou para conseguir o que queria. E isso era sair de Rockville. E você atribuiria isso à habilidade dela de... manipular. Ela é... Eu já vi muita coisa. Tô aqui há mais de 20 anos. A Sarah é uma das melhores manipuladoras que já vi. O agente que a ajudou na fuga, Scott Spittler, foi condenado a 7 anos de prisão. Sarah, então, com 29 anos, passou mais de 4 meses foragida, chegando a entrar na lista dos 15 mais procurados do FBI, com o apelido de a Charles Manson feminina,
estampado na imprensa nacional. Quando foi recapturada, ela deu uma entrevista sorrindo e debochando da situação. Todo mundo pensa em escapar. Eles só não admitem. Sabendo o que você sabe agora, você voltaria e faria tudo de novo? Se eu tivesse a mentalidade que tenho agora, com certeza não. Eu escapei porque perdi a esperança. E quando você perde a esperança, o desespero vem logo atrás. Aqueles 4 meses e meio que você passou foragido, como foi pra você? Foi lindo. É. Foi simples. E em momento algum você representou um perigo pra alguém? Não. Nunca. A pior coisa que fiz enquanto estava foragido foi mentir para as pessoas sobre o que eu era. Eu tinha um emprego. Eu tinha um emprego de verdade e eu tinha um apartamento e usava o transporte público. Se você pudesse falar com Jamie Long ou Scott Spittler hoje, se tivesse uma mensagem para eles, quer dizer, o que você gostaria que eles soubessem? Apenas obrigada. Sabe? Obrigado por defenderem o que acreditavam. Você tem esperança de que vai sair desta prisão? Claro, legalmente. Todo mundo precisa de esperança. Sarah foi colocada em isolamento solitário. Segundo relatos da própria administração à família dela, o motivo oficial é que ela seria esperta demais para a instalação. Que arma era essa? Era uma espingarda que você usaria para caçar, acho que pássaros. Eu não sei, não fui eu que escolhi. Mas no fim das contas não foi usada para caçar pássaros. Foi usada para matar. Atirar em 2 pessoas com quem ele estava em uma discordância. Bem, na verdade, ele não tinha nenhuma discordância com a mulher. Ele disse que atirou nela só porque ela era uma testemunha. O fato, pura e simplesmente, é que você acabou comprando uma arma que, infelizmente, foi utilizada no brutal assassinato de 2 pessoas inocentes. Passados quase 5 anos mais tempo do que qualquer outra presa mulher do estado, ela continua lá. Bloco 2. O que acontece dentro da solitária? Sarah Pender é uma exceção só no grau de manipulação que exibiu. O que acontece dentro da cela dela fisicamente, psicologicamente, é dolorosamente comum entre milhares de outras mulheres presas nos Estados Unidos. Os hormônios do estresse podem aumentar e, com o passar do tempo, esse estresse pode se tornar crônico. Interações sociais e atividades significativas são essenciais para a estabilidade emocional. Isso pode ocorrer porque elas nos proporcionam o que os pesquisadores chamam de teste de realidade social, uma espécie de termômetro onde podemos avaliar o quão racionais são nossas percepções. Portanto, quando alguém é privado desse tipo de comunicação e de tarefas, seu senso de identidade e realidade fica ameaçado. Nos primeiros dias de isolamento, os hormônios do estresse disparam. Com o tempo, esse estresse se torna crônico. O ser humano depende de interação social e de tarefas com sentido para manter a própria noção de realidade. Pesquisadores chamam isso de teste de realidade social, uma espécie de bússola que usamos para calibrar se nossas próprias percepções ainda fazem sentido. Quando essa bússola é retirada, a identidade da pessoa começa a se desintegrar por dentro. Os pensamentos entram em espiral, os impulsos assumem o controle, e o terreno fica fértil para depressão, obsessões, ideação e, em casos mais extremos, delírios e alucinações reais. Essa agitação prolongada pode fazer com que o sistema límbico do cérebro, que regula o medo e o estresse, torne-se especialmente responsivo e hiperativo. Enquanto isso, o córtex pré-frontal, o centro do cérebro para o raciocínio e o julgamento moral, pode encolher, prejudicando o foco, a memória e a cognição de uma pessoa. No geral, o equilíbrio muda do pensamento racional para a emocionalidade. E à medida que alguém permanece nesse estado, o desequilíbrio se torna enraizado, tornando a pessoa mais propensa a episódios de ansiedade, raiva e ações irracionais. Com a agitação prolongada, o sistema límbico do cérebro, responsável por regular medo e estresse, se torna hiperativo. Ao mesmo tempo, o córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio e pelo julgamento moral,
começa a encolher fisicamente, prejudicando memória, foco e cognição. A balança inteira do cérebro se inclina, de forma mensurável, do raciocínio racional para a pura emocionalidade. O corpo também paga a conta. Perda da noção de tempo, insônia, palpitações, dores de cabeça, hipersensibilidade e perda de peso por causa de problemas digestivos ligados ao estresse extremo. Rezar e pensar em um jeito de me matar, rezar a Deus para que eu morresse e perguntar a Ele por que estou sendo punido assim se Ele sabe que sou inocente. Em Nova York, uma detenta identificada apenas como Candy passou quase 2 anos e meio presa, aguardando julgamento por um crime pelo qual nunca foi condenada a maior parte desse tempo, isolada dentro da unidade conhecida entre as próprias presas como The OR. Sem qualquer histórico de problemas psiquiátricos antes de entrar ali, Candy desenvolveu um ciclo destrutivo. Quanto mais o isolamento a desestabilizava, mais ela reagia mal, e quanto mais reagia, mais tempo de solitária recebia como punição. Em um episódio, ela se cortou com cacos de vidro e foi punida com 90 dias adicionais de isolamento por posse de material de contrabando. Quando teve absorventes higiênicos negados, usou a própria roupa para estancar o sangramento e isso também rendeu punição por dano ao patrimônio da prisão. O confinamento solitário é um dos meios mais eficazes de tornar as pessoas incapazes de controlar seus impulsos, de se tornarem paranoicas e receosas de que estão sendo cercadas por inimigos, mesmo quando não estão. Bloco 3. Por que mulheres são punidas de forma diferente? Existe uma diferença estrutural, documentada por pesquisadores, entre por que homens e mulheres acabam na solitária. Homens, em geral, precisam cometer infrações graves como agredir um agente, atacar um prisioneiro, roubar objetos para chegar lá. Mulheres, segundo múltiplos estudos, são frequentemente isoladas por infrações pequenas e não violentas. Responder de forma agressiva, se recusar a seguir uma ordem, discutir com um guarda. Você vai para solitária por brigar. Tem gente que foi para solitária por roubar comida dos guardas. Você vai para solitária por espalhar boatos maldosos sobre os funcionários. Mas a maioria das pessoas vai para solitária por atividade de namoro. Pode ser um abraço, pode ser colocar os braços em volta de alguém, pode ser um beijo no rosto, pode ser algo tão simples quanto um toque de mãos, na verdade. Depende apenas de como eles querem registrar a ocorrência. Uma das teorias levantadas por pesquisadores é perturbadora. Presas seriam submetidas, mesmo que de forma inconsciente pela própria instituição, a um padrão rígido de feminilidade, a expectativa de que sejam passivas, dóceis, voltadas para o cuidado. Quando uma detenta rompe esse padrão, seja por raiva ou simplesmente por não se encaixar na imagem esperada de mulher, a punição tende a ser desproporcional. Existe ainda um padrão ainda mais grave. Mulheres que denunciam abuso por parte de agentes penitenciários são, frequentemente, as próprias colocadas em isolamento oficialmente para proteção. Na prática, isso significa que quem sofre o assédio é quem paga o preço, enquanto o agente responsável segue trabalhando. Passamos por estágios mentais, emocionais e espirituais. No começo, você chega com raiva, desorientada, a paranoia se instala. Aos poucos, comecei a pensar nessa cela como meu lugar seguro. O que vai acontecer no ano que vem? Quando tirarem essa cela de mim? Essa frase resume, sozinha, um dos efeitos mais cruéis e menos discutidos do isolamento prolongado. Para algumas mulheres, a própria solitária, o mesmo espaço que as está destruindo, se torna, aos poucos, o único lugar que ainda parece seguro. Bloco 4. O que sobra depois? Voltamos para dentro do presídio de Indiana, onde outra detenta, Addie Hartz, com apenas 25 anos, cumpre pena por assalto à mão armada. Eu só tenho um problema de raiva muito horrível, então eu sempre deixo isso falar mais alto. Mesmo olhando para você agora, acho difícil acreditar que você seja capaz de ter feito isso. Eu sou muito capaz disso. Addie tem 2 filhas pequenas do lado de fora e descreve o maior medo: repetir
com as próprias filhas, o mesmo ciclo que a mãe dela, também presa, também condenada por um crime violento, viveu antes dela. Eu só não quero que eles sigam o mesmo ciclo. Tipo, minha mãe foi presa, sabe? É o mesmo. Ei, pelo quê? Tentativa de homicídio e roubo qualificado. Então, esse não foi talvez um ótimo começo pra você na vida, foi? Não, não foi. Do outro lado do mesmo presídio, Martha Search se prepara para deixar a prisão depois de quase 20 anos. Ela não sabe o que é um iPod. Nunca usou um celular sem fio preso à parede de casa. Uma de suas filhas parou de visitar, lá em 1999. A outra, em 2005, porque não aguentava mais sair de lá sem a mãe junto. Martha, quanto tempo você tá aqui? Quase 20 anos. A ideia de sair deve ser exaltante. Sim. Mas você também deve estar preocupada em voltar pro mundo depois de todo esse tempo. Eu tô, mas esse tempo me deu tempo para descobrir coisas que eu não tinha antes, como paciência. E eu sei que vai ser difícil, vai ser um pouco difícil, mas eu levo um dia de cada vez e tô ansiosa para ver como o mundo mudou nesses 20 anos. Bloco final. O que as regras internacionais dizem e o que os Estados Unidos fazem de qualquer forma. A prática de isolar presos em celas solitárias nasceu nos Estados Unidos ainda no século XVIII, introduzida por grupos Quakers. Quakers são membros da Sociedade Religiosa dos Amigos, um movimento cristão fundado na Inglaterra no século XVII por George Fox. Eles rejeitam hierarquias, rituais formais e pastores pagos, baseando suas crenças na busca por uma conexão direta com o divino. Eles criaram isso como alternativa ao castigo corporal. A ideia era que o isolamento levaria à reflexão e ao arrependimento, e é dessa lógica que vem, até hoje, a palavra penitenciária. Charles Dickens, ainda no século XIX, chamou a prática de pior do que qualquer tortura do corpo. O uso da solitária diminuiu ao longo de décadas, até os anos 1980, quando leis mais duras contra o crime fizeram a população carcerária americana disparar. Prisões superlotadas viraram terreno fértil para rebeliões, e o isolamento voltou a ser usado, em massa, como ferramenta de controle. As Nações Unidas, através das chamadas regras de Mandela, recomendam que o confinamento solitário nunca ultrapasse 15 dias consecutivos e que jamais deveria ser aplicado a mulheres. Nenhuma dessas recomendações é vinculante. E segundo o próprio Departamento de Justiça americano, dezenas de milhares de presos, homens e mulheres, seguem em isolamento, em qualquer dia do ano, por muito mais tempo do que isso. Mulheres que passam por confinamento solitário têm 3 vezes mais chances de desenvolver sintomas de transtorno de estresse pós-traumático depois da soltura. Relatam mudanças de personalidade, ansiedade e paranoia, mesmo em situações completamente ordinárias, dificuldade de concentração e de se conectar com outras pessoas para o resto da vida. Enquanto isso, Sarah Pender segue isolada em Indiana, cumprindo, sozinha dentro de uma cela, uma punição paralela à sentença de 110 anos que já a mantém presa pelo resto da vida. Segundo ela mesma, o crime que a colocou ali foi confiar demais em um homem perigoso. O que a mantém isolada até hoje, segundo os próprios agentes que a conhecem, é ser boa demais em fazer as pessoas confiarem nela. Então fica a pergunta que este vídeo deixa em aberto. O confinamento solitário deveria continuar sendo usado como ferramenta de controle dentro das prisões americanas, mesmo sabendo o que a ciência já provou sobre o dano que ele causa? Ou já passou da hora de tratar isso como o que a própria ONU chama de tortura? Deixe sua opinião nos comentários.